como amenizar descartes de materiais usados em hospitais e o plástico descartável é eficiente para evitar infecções. Gostaria que falasse um pouquinho sobre possíveis impactos ambientais, não só no pré-pandemia, mas também no durante pandemia. No caso das máscaras de descarte, assim, já todas ambientalistas já estão falando disso. A quantidade de máscaras já encontradas no Mediterrâneo é bem grande. A gente vê vários vídeos na internet, a quantidade de lixo relativo à pandemia e aos usos desses materiais é bastante grande. E, assim, a via disso é uma via de cuidado que se deve ter normalmente com relação a esse tipo de descarte, com o agravante de que é um descarte contaminado, né? Não há muitos procedimentos a não ser instituições. No dia a dia, as pessoas estão jogando as máscaras no lixo descartável, né? e do lixo reciclável, o que é bem complicado, né? Então, as pessoas devem jogar as máscaras no lixo orgânico, que é um lixo que não vai ser manipulado mais por recicláveis, né? Se alguém quiser aí complementar. Beleza, então, prosseguir um pouquinho, vamos entrar no tópico de vacinas. Bom, primeira pergunta sobre vacina. Qual a expectativa sobre os diferentes tipos de vacina que estão sendo lançadas, né? A vacina russa foi bastante perguntada aqui, também tem a vacina de Oxford, a vacina da China que está sendo testada aqui também, outros tipos de vacina. A primeira pergunta aqui se detalha qual que acha, na opinião de vocês, qual que é a vacina que teria os melhores mecanismos ou os prováveis mais eficazes, né? Qual que seria a aposta, ou se tem esse negócio de fazer aposta, ou seria uma comparação entre prós e contras entre esses tipos de vacina, né? E aí, sobre a vacina russa, já tiveram várias perguntas sobre problemas decorrentes de produção de vacina a curto prazo. Lógico que já foi abordado durante a apresentação da Tati, mas sempre bacana reforçar com esse estudo de caso, né? O que se espera que já tenha sido feito e será que é possível mesmo o lançamento de uma vacina prevista para outubro? Sobre isso. Mostrar de novo um pedacinho dos slides que eu pulei ali no final, e aí eu queria aproveitar para avisar o pessoal do segundo ano aqui, trocamos mensagens, eles estão falando que vamos trocar o evento do segundo ano, que começaria hoje ao meio-dia, a gente vai trocar para outro dia e depois a gente informa isso, para a gente poder ter condições agora de estender um pouco mais, não ter essa limitação de ser ao meio-dia. Também não vamos ficar até 13h, mas vamos tentar responder ao máximo todas as perguntas que vocês mandaram, então a gente ganhou um tempo com isso, tá? Bom, sobre as vacinas, ó, eu vou entrar naquele rastreador que eu falei para vocês, porque acho legal vocês usarem isso para responder as suas próprias perguntas. Então, esse rastreador aqui, você pode olhar para ele. Primeiro, ele vai contar ali um pouco como é que funciona o vírus, tal. Fala um pouco dessas fases, o que se analisa em cada uma dessas fases, pré-clínica, fase 1, lá, etc. O que acontece depois que a vacina está aprovada e essa coisa de fases combinadas, que é um dos jeitos de acelerar a vacina, já comento isso. E daí você pode filtrar as vacinas por que fase que elas estão, ou você pode ir descendo cada uma delas e ele vai dando pelo tipo. Ó. Então, as vacinas genéticas, explica mais ou menos o que é, quais são, de que empresa que tem, em que ponto que está, quanto que custa. Então, tem 1000 detalhes que eu não vou falar agora, mas que é bem legal, eles têm muitas implicações para a gente poder discutir, que vocês podem andar por isso. Então, vamos começar pela vacina russa, que está aqui nas aprovadas. Se quiser ver as aprovadas, o que tem? Tem uma chinesa, que é uma aprovada com limitação de uso, só para a academia militar ali chinesa. Então, ninguém sabe se o povo, sei lá, do exército, etc., já começou a tomar, vai começar a tomar. Enfim, a vacina está aprovada para uso interno, então é uso limitado, né? E a Arábia Saudita anunciou que vai querer
fazer uma fase 3 de estudos por lá com essa vacina, né? Então, eles estão lá em negociação. A outra aprovada é a vacina russa, que foi aprovada para uso precoce, né? Uso precoce porque não passou pelas fases todas de estudo. Na verdade, passou só pela fase 1, e aí, no meio da fase 2, já falou, não, toca o barco, vamos lá. Já vou discutir qual que é o problema do toca o barco, vamos lá. Mas, só para você começar a ter uma noção de qual é esse problema, essa vacina até agora foi testada em 38 pessoas, é menos que uma sala de aula do ensino médio do Santa Cruz. Então, tem muito pouca informação sobre ela até agora. Mas, assim, em termos teóricos, a construção da vacina, o tipo de vacina que ela é bacana, do pouco que se sabe, né? Do pouco que se tem informação sobre ela. O problema principal não está muito divulgado, os estudos não estão publicados. 2, está pulando fases que são cruciais, sim, né? E aí, se a gente for olhando pelas outras fases, você vai chegando na vacina da Moderna, na vacina, etc, etc, né? Então, tentando olhar bem rapidamente quais são as diferenças principais entre elas. Vai, filhinho, nossa, meu computador está muito ruim. Quais são as diferenças principais entre elas? Bom, eu posso lidar com partes do vírus, ou as proteínas do vírus, ou o vírus inteiro, que é a abordagem mais tradicional de vacinas que se tem, assim que a gente fundou essa ideia, essa lógica das vacinas. Ou eu tenho estratégias de engenharia genética mais recente, que estão aqui no segundo lado aqui desse quadrado, que vão lidar com parte só desse material genético, né? Então, se eu estiver olhando para esse setor aqui, eu estou lidando só com parte desse material genético. Então, olha só, pensando nas vacinas que são do tipo mais tradicional, eu posso lidar com o vírus inteiro, ativado ou inativado, né? Ou só com as subunidades do vírus, que são as proteínas. Ou então eu posso usar só o material genético do vírus, já entra na engenharia genética, ou eu posso usar um outro vírus como vetor para entregar o material genético desse vírus que eu quero, que é outra abordagem também de engenharia genética. Todas têm vantagens e desvantagens. Qual é melhor? Difícil dizer. Mas você pode escolher o que você considera mais razoável, porque depende, assim, é melhor em que sentido? É melhor em termos do custo? É melhor em termos das estratégias de distribuição? É melhor em termos de efeito no corpo? Enfim, então depende qual critério que você vai usar, você pode chegar numa melhor ou pior. O que é importante a gente ter em mente é que para uma vacina ser aprovada, se ela passou por significa que ela passou no teste de segurança e de eficácia. Então, teoricamente, não importa qual foi a estratégia que eu usei, se é do DNA, se é do vírus inativado, se é o que for, ela vai ser eficaz nesse sentido, né? Então, passando rapidamente, essa estratégia original, que é usar o vírus mesmo, ou atenuado ou inativado, tem a vantagem da gente já ter décadas de experiência com esse tipo de vacina, tem algumas desvantagens. E outra vantagem importante é que estimula uma resposta robusta forte. Então, aumenta a chance da gente conseguir chegar no efeito protetor que a gente quer. Em algumas vacinas de vírus atenuado, essa resposta imune pode acabar sendo tão forte que gera efeitos nocivos, né? E por isso, de fato, eu tenho que seguir com todos os estudos para ver se em uma certa porcentagem da população isso não pode acontecer. Um jeito de resolver isso é inativar o vírus, mas daí a resposta imune já vai ser menos forte. Nos dois casos, mas principalmente nesse aqui, eu vou precisar de lidar com laboratórios de alta segurança, porque eu vou manipular o vírus inteiro, vou fazer culturas de vírus, vou ficar lidando com um monte de vírus ali, é o paraíso dos vírus, tá certo? Vou multiplicar vírus em laboratório. Então, não é todo mundo que tem esses laboratórios de alta segurança. Então, onde você já tem, alguns países do mundo que já tem esse tipo de produção, ótimo. Você segue com essa logística que a gente já tem. Por exemplo, no Butantan, por exemplo, Farmanguinhos na Biocruz. Então, a gente já tem essa estrutura. Então, esse não é um problema. Para alguns países, construir um laboratório de alta segurança vai ser muito mais problemático do que construir um outro que não demanda autossegurança, né? E aí, como eu disse, a gente já tem várias assim, desse tipo, por exemplo, a poliomielite, aqui para sarampo, rubéola, etc, né? Uma dessas, essa aqui de vírus inativado, a gente está testando aqui no Brasil, no Butantan, fizemos uma parceria
os estudos em fase 3 estão rolando aqui com essa vacina da Sinovac, que é uma empresa privada chinesa. Bom, outra estratégia... o meu computador está bichado mesmo. Então, esquece o quadradinho colorido, vou só com o apontador mesmo. Outra estratégia é a gente usar subunidades, ou seja, só as proteínas, né? Essa é uma estratégia mais recente, mas é que está sendo mais empregada, é que tem o maior número de empresas trabalhando com isso. Então, vou usar pedacinhos do vírus, proteínas do vírus, para despertar essa resposta imune. Vai ter como vantagens isso ser muito simples de fazer, né? E, teoricamente, você já ir direto do ponto da resposta imune mais importante. Ao mesmo tempo, talvez você não consiga despertar uma resposta imune muito forte. Então, justamente, o que acontece é que a gente acaba tendo que usar algumas substâncias chamadas de adjuvantes, que vão ajudar a potencializar essa resposta imune. E aí, alguns indivíduos podem ter alergia a substâncias adjuvantes, aí algumas substâncias adjuvantes vão fazer a vacina ter um manejo mais complexo em termos de armazenamento, se precisa de refrigeração ou não. Então, vai ter uns complicadores ali, né? A gente já tem algumas vacinas que são desse tipo. Então, sempre que a gente tem vacina que é desse tipo, significa, já temos uma técnica mais ou menos dominada, né? Agora, pensando nas vacinas de engenharia genética, as de DNA e RNA vão usar o material genético do vírus ou um RNA igual, um trecho de RNA parecido com o RNA do vírus, ou um DNA que é construído a partir de um RNA parecido com o RNA do vírus. Na verdade, a gente não usa o material genético inteiro, o que se coloca ali é só o trecho do genoma que codifica para a produção da proteína S, a spike, aquela da membrana, da coroa ali do vírus, né? Isso, as duas vão ter como vantagem o fato dela ser rápida e fácil de obter, vai usar a maquinaria celular da mesma forma que o vírus usa, você coloca a informação genética ali, daí a sua célula vai produzir a proteína do vírus que vai despertar dentro de você a resposta imune, né? Qual que é a desvantagem disso? A gente não tem nenhuma aprovada. A gente tem algumas da vacina de DNA, algumas já em andamento, mais testadas em fases iniciais. Então, essas daqui foram redesenhadas a partir de vacinas para SARS, para MERS, então já tinha passado por fases iniciais, fase 1, fase 2 de pesquisa. A gente está fazendo a mesma ideia do reposicionamento de drogas aqui. Então, tem essa vantagem, mas não sabemos ainda se é tão eficaz, se desperta a resposta imune do jeito que a gente quer, etc. E daí tem algumas empresas fazendo isso, a Moderna, que está mais famosona, o Inovio, com isso. Entre a de DNA e a de RNA, a de RNA tem a desvantagem de ser uma molécula estável, demanda refrigeração, então isso vira um pesadelo logístico depois para a distribuição da vacina. E a de DNA já melhora. Por último, tem as vacinas de vetores virais. O que eu vou fazer? E a vacina russa entra aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro vírus, de preferência um que não seja muito desgraçado, tipo ebola. Normalmente a gente pega um vírus, adenovírus, que é um vírus que a gente sabe manipular super, já usa para várias coisas, e é um vírus que provoca um dos tipos de resfriado mais simplesinho. O que a gente pega, o que a gente faz com esse vírus? A gente modifica o interior dele, o material genético dele, inserindo o material genético do coronavírus que a gente quer ali. Então, é mais ou menos a mesma coisa que está aqui, só que para isso aqui entrar na célula, eu vou ter que usar algumas técnicas. No caso do DNA, a gente coloca em membranas lipídicas. No caso do RNA, a gente usa uma técnica chamada de eletroporação, que é tipo dar uns choquinhos elétricos, e isso faz com que o RNA consiga atravessar a membrana das células. Então, você tem lá uma técnica para isso, ou você pode usar alguém que consegue sempre atravessar a membrana da célula, alguém especializado nisso, que é um vírus, né? Só que agora, na hora que esse vírus for atravessar a membrana da sua célula, em vez de levar o material genético original dele, ele vai levar também o material genético que produz a proteína spike. E uma vez a proteína spike lá dentro de você, você vai conseguir produzir essa resposta imune, né? Então, esses vírus com vetores virais, a gente já teve uma experiência disso, a vacina para ebola foi recentemente aprovada. A gente tem uma longa experiência de uso de vetores virais em terapia gênica. O pessoal do terceiro ano assistiu no ano passado um mini documentário sobre isso. A
A gente teve uma história triste na terapia gênica, mas, enfim, depois de 30 anos de estudos, a gente conseguiu chegar em estratégias interessantes usando vetores, não diretamente para vacina, mas via terapia gênica. E aí tem algumas usando essa estratégia, né? Qual que é um problema ali? Eu vou fazer esse vírus que eu vou usar como vetor, o adenovírus, ficar menos forte, ou seja, não quero que ele provoque a doença que ele provocaria, né? Então eu vou dar uma atenuada nesse vírus, mas eu também não posso atenuar muito, não posso fazer ele perder o seu poder infectante. Senão não adianta, ele não consegue entrar dentro da célula, né? E aí, o que se faz? Você atenua ali esse vírus, ele entra, e aí a dúvida é se vai dar a resposta forte ou não. O problema é que se o vírus entra com algumas coisas, partículas dele mesmo, não só com o genoma do coronavírus, mas com partículas do adenovírus, isso vai fazer o seu sistema imune reagir a isso. Então, pode ser que numa segunda dose, geralmente essas vacinas todas precisam de mais de uma dose, essa é outra história do pesadelo logístico para a gente pensar, numa segunda dose eu já vou conseguir atacar o vetor viral. E esse é um problema. Que a vacina russa resolveu, quer dizer, não sabemos, eles disseram que resolveu, mas como eles resolveram? Eles usam adenovírus diferente. Então, na primeira dose é um tipo de adenovírus de vetor, na segunda dose é outro tipo de vetor, então eu não vou atacar o vetor, isso foi mais ou menos resolvido, assim. Então, isso é uma coisa legal. Mas lembra, de novo, não... Então, assim, em tese, essa vacina russa é legal, tão legal quanto qualquer outra. Agora, qual vacina é interessante? Aquela que vai promover uma boa resposta imune e protetora, que possa proteger não só o indivíduo, mas fornecer a imunidade de rebanho. Segundo, que eu consiga produzir no meu país. Não adianta eu ter a vacina é blá, 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 e eu ter que ficar comprando tudo, pagando uma fortuna. Se eu conseguir produzir as doses no meu país, melhor. Daí, qual é o tipo de fábrica de vacinas que eu tenho no meu país? Então, eu vou torcer para que seja desenvolvida primeiro, aprovada primeiro, aquela que eu tenha já uma estrutura no meu país e não tenho que construir essa estrutura do zero. Então, é difícil ter que construir uma estrutura nova agora. A gente já não devia estar construindo fábricas e fazendo não sei o quê? Um pouco sim, um pouco não. Não dá para você fazer loucamente isso, porque para qual tipo de vacina você vai fazer? Tem que esperar ver qual que vai ser aprovada. Então, enfim, esse é só o panorama dos tipos. Não sei se eu respondi tudo, mas já falei muito... Então, Tati, é legal também falar a questão da patente das vacinas, né? Não é só o laboratório, mas você tem um royalties para pagar em relação às vacinas, né? Exatamente. O que se faz a gente tem acordos, né? Aí cada país vai fazer acordos diferentes. A comunidade europeia, por exemplo, fez um consórcio de países e dividir isso entre si. Tem algumas fundações, como a do Bill Gates, por exemplo, que já se prontificou a pagar patente de X vacinas, eu não sei direito mas para poder distribuir isso para países que talvez não vão ter grana para pagar isso e que justamente talvez sejam os mais vulneráveis, para tentar minimizar essa geopolítica das vacinas, que com certeza vai acontecer nesse contexto de pandemia, de um país tem condição de ter vacina, outro país não tem, ou tem mais condição, tem menos condição. Então, enfim, tem essa coisa toda ainda pela frente. Mas o que a gente fez, por exemplo, nas vacinas duas que estão sendo testadas no Brasil, a gente fez acordos para transferência de tecnologia, isso foi muito bom. Então, o Butantan, apoiado pelo governo de São Paulo, fez acordo com a Sinovac, que é uma empresa privada chinesa, e a Fiocruz, nossa, agora me fugiu o nome, fez acordo com a... Sinovac. Nossa, com qual? A Fiocruz foi com o Sinovac, né? Não, o Sinovac foi o Butantan. Butantan. Aqui Oxford, né? De Oxford, isso. Com a vacina Oxford, na verdade com a AstraZeneca, que é o laboratório farmacêutico. E o Paraná com a vacina russa. O Paraná quer fazer, não é certeza. Não. Mas não vai poder, né? Assim, não, quer dizer, enfim. Teoricamente não poderia, a Anvisa não aprovaria este acordo. Agora, se não. mudar de ideia no meio do caminho ou não, como muitas coisas estão mudando, são outros 500.
A princípio, a gente não, pelos processos regulatórios, teria que mudar toda a legislação regulatória que a gente tem, né? A gente não poderia distribuir esse tipo de vacina, nem testar, na verdade. A gente não poderia submeter ao teste aqui pacientes em fase 3 que não tem, se a vacina não passou Hoje pela em fase dia a Anvisa não permitiria. Sim, tem uma pergunta justamente relacionada à Anvisa, que foi feita aqui. Viu a reportagem da Globo, disse que ela não ia aprovar de forma alguma uma vacina que não tenha passado por todas as fases de testes, sem comprovação de eficácia e efeitos colaterais. E a pergunta é, o que vocês acham disso? Apesar de claramente ser correto, deveria ser deixado de lado, pensando que o Brasil pode não aguentar essa quarentena por muito mais tempo? O quanto poderia flexibilizar esse posicionamento da Anvisa? Bom, primeiro que assim, que a quarentena, o Brasil já não está aguentando faz um bom tempo. A gente vê... tem aguentado direito, né? Desde um bom tempo que nós não conseguimos fazer o isolamento social, nós fracassamos nas políticas de isolamento social, motivo pelo qual a nossa média, né, é mantida num platô terrível para nós todos. Existe uma pressão muito grande do setor econômico para uma abertura, e aí a discussão que hoje em dia é trágica, é a discussão que, como se a gente já tem clubes, bares, etc., abertos, por que não pode abrir escolas também? É isso que a gente vive, né? A gente vive uma situação, né, de relaxamento meio quase que não aguentando, né? Então, essa é uma situação complicada. A pergunta do Marco vai justamente nessa direção, sobre o comportamento relaxado do Brasil. Só dá um minutinho para eu achar a pergunta exatamente. Pode dizer que o Brasil está relaxando a quarentena sem ter muita certeza sobre em que ponto estamos da curva epidêmica. A gente está atualmente no platô, como o Paiva disse, mas não sabemos se pode voltar a subir, quando que vai decair, né? Já existem projeções sobre os efeitos dessa medida de relaxamento. E tem algum outro país que adotou esse padrão parecido com o brasileiro? Olha, que eu saiba, aí meus colegas vão me ajudar, o único país que a gente pode se espelhar nessa situação que nós estamos vendo é os Estados Unidos. E as coisas lá não são muito boas, tirando Nova York. A situação lá não é muito boa, e se a gente fosse pensar em abertura de escola, por exemplo, você vê Reino Unido, seria uma boa maneira de a gente olhar. Reino Unido está abrindo escola e não tem casos, não tem grandes preocupações. A Alemanha também... dos países bem-sucedidos, né? E tem outros países muito bem-sucedidos, vários países orientais, Nova Zelândia, mas todos esses países houve a queda exponencial da contaminação e das mortes. O R efetivo diminuiu. Isso não acontece no Brasil, isso não acontece nos Estados Unidos. Então, se a gente quiser se espelha nos Estados Unidos. Recentemente recebemos uma notícia de que, isso não sei quanto está confirmado isso, mas assim, de uma professora em Manaus, onde nós já vimos, que teria contaminado 60 alunos. Então veja a situação que nós estamos, né? Vou aproveitar o gancho que você falou sobre a queda do R e voltar um pouquinho sobre o tema de imunidade de rebanho. Tem algumas perguntas feitas anteriormente à apresentação sobre a redução do número de casos na Europa. Está relacionado com o que exatamente? O número de pessoas infectadas já é muito alta para conferir essa imunidade de rebanho? Ou ainda é baixa? A explicação vai mais pelo caminho do isolamento? O que exatamente se dá essa redução, não só na Europa, mas em vários outros países? E uma outra pergunta sobre quais são as métricas que se pode dizer sobre a imunidade de rebanho, né? Mais especificamente, a pergunta vai na direção de qual é o impacto da subnotificação que existe aqui no Brasil sobre essa métrica aí para a imunidade de rebanho, né? Bom, eu vou... colegas me ajudem aqui, por favor, mas não só fora do Brasil, mas se a gente pode olhar o que está acontecendo em Manaus, né? Em Manaus você tem aí, houve um boom, de repente começou a cair inexplicavelmente essa curva. O que aconteceu?
não se tem clareza do que aconteceu, né? Paiva, se você puder... As pessoas suspeitam de imunidade de rebanho em Manaus, porque o isolamento social em Manaus não foi bem feito. Na Mas Itália... suspeita só, né? Suspeita. Na Lombardia, existe uma testagem interessante e lá não há imunidade de rebanho no que se refere à testagem. Então, assim, o isolamento social é o que explica o decaimento da pandemia na Europa. O isolamento social não explica o decaimento da epidemia em Manaus. Ele é um caso totalmente fora da curva no mundo. Não tem outra coisa. Nós não respondemos sobre a Anvisa, o pessoal está me cobrando aqui. Sobre a questão. De você relaxar. Fala. Não, era justamente aquela pergunta que eu fiz sobre esse posicionamento da Anvisa. Qual é a opinião de vocês sobre esse posicionamento da Anvisa de não aceitar nenhum tipo de vacina totalmente eficaz, com efeitos colaterais claros, né? E contrastando com a nossa situação atual, você acha que valeria flexibilizar essa posição da Anvisa ou não? O Paiva já falou que não, eu concordo plenamente com ele, assim. Também concordo. Assim, a gente, não só o Brasil, mas o mundo, né? Todo mundo está vivendo essa pandemia. Claro que aqui no Brasil a gente vive do nosso próprio jeito, mas todo mundo vivendo isso, todo mundo quer apressar tudo, e estamos apressando. Então, nunca a gente conseguiu chegar num estudo de vacinas com a velocidade que a gente está chegando agora, né? As vacinas mais rápidas, uma demorou 4 anos, outra demorou 5 anos, que foi o caso do Ebola, que acabou de se resolver. Então, tem outras formas de apressar, que você simplesmente jogar no lixo toda uma regulamentação que foi construída durante muito tempo e com razões éticas e de segurança cruciais, assim. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem na nossa regulamentação, tem vários, né, itens, mas uma das coisas que eu acho bem crucial é que a gente tem aqui que a gente não permite testar no nosso país, fazer testes, não só de vacina, de qualquer tratamento, se isso não for testado no país de origem da empresa que está fazendo ali. Então, tem que ter pelo menos um centro de pesquisa com alguns pacientes, sei lá, é uma empresa neozelandesa, tem que testar lá na Nova Zelândia, só então a gente começa a avaliar se vai permitir fazer o teste no Brasil. Isso vai ajudar a eliminar um monte de situações de a gente usar países de terceiro mundo como uso local de cobaia, né? Ao mesmo tempo, o Brasil está se prestando bastante a esse serviço de ser o cobaia do momento para testagem de vacinas, porque aqui é um dos lugares onde a pandemia está mais desgraçada. Então, aqui é onde você tem mais chance de contaminar. Mas quais seriam outros jeitos de apressar que não esculachar toda a sua regulamentação que foi construída ao longo de vários anos e que tem uma importância bem grande? Bom, o que se procura fazer fases fazer concomitantemente. Nunca a fase 3 ser eliminada, que é o que a Rússia está fazendo, né? Porque é onde você vai estudar um número grande de pessoas, vai poder acertar a dosagem, e aí a amostra maior, você vai ver se aquele resultado que parecia ser seguro, agora, lidando com uma variabilidade genética maior de indivíduos, vai se manter seguro mesmo assim, né? Então, você pode fazer algumas fases concomitantemente, e isso a gente está fazendo agora, e já fez um pouco para apressar a vacina do Ebola. Então, fazer fase 1 e fase 2, o finalzinho da fase 1, quando está acabando a fase 1, você já começa a fase 2, né? Você começa a ter, já coletou um certo tanto de resultados de fase 1, já começa a fase 2. Faz fase 2A e fase 2B, que é uma fase 2 um pouco menor, e depois se amplia a sua amostra. Então, juntar algumas fases, ter alguma sobreposição de fase é um jeito. Outro jeito é você pensar que está sendo usado, né? Do jeito que estão sendo usados. Outra forma é você pensar na exposição dos pacientes. Normalmente, você desenvolve uma vacina,
põe os pacientes para testar e eles estão aí soltos no mundo. Você não vai fazer, fica aqui nessa sala cheia de coronavírus para pegar o coronavírus para eu ver se essa vacina funciona. Não vou fazer isso, não vou jogar ele dentro do balde de coronavírus, né? Não é ético eu expor o paciente assim, ainda mais que eu não sei se esse meu tratamento vai funcionar e eu não sei se esse paciente vai pegar a versão grave, a versão fraca, qual a versão da doença, caso ele contraia, né? Então, normalmente, você deixa o paciente aí solto no mundo e um dia, se ele pegar, pegou, e aí eu testo se essa vacina funcionou. Um jeito de apressar é você expor mais os pacientes. Não vai enfiar ele numa sala lotada de coronavírus, mas... claro que abertamente, então isso agora vai fazer parte do termo de consentimento livre e esclarecido que o paciente tem que assinar, ele recebe essa informação, mas ele recebe a sugestão de se expor mais. Então, tipo assim, não sai de máscara, vai na festa, faz a... porque daí ele não só se expõe, como ajuda a expor os outros. Mas ele ficar menos protegido do que seria o ideal dele ficar. Então, e mais ainda, vamos fazer o teste num lugar, tipo o Brasil, que tem a pandemia um pouco descontrolada, e aí aumenta mais a chance desses indivíduos contraírem. Então, esse é um jeito de eu apressar, né? Outro jeito é eu não esperar chegar na vacina para daí construir a fábrica, para daí pensar nos frascos, para daí pensar, eu já ir pensando nisso tudo antes. Agora, qual é o problema de eu pensar nessa organização? Qual é a vacina. Vai ser a vacina de DNA, vai ser a vacina de vírus atenuado. Então, é difícil armar essa infraestrutura antes, vai exigir um investimento de uma baita grana, que eu não sei se vai dar certo, né? O que as indústrias farmacêuticas têm feito é investir esta baita grana, é uma aposta mesmo, tipo apostar na bolsa quase, né? Então isso é legal, porque você já tem quase garantido que se sair a vacina, já tem uma infra mínima de produção garantida, mas é mínima, tá? Tipo 100 mil doses, aí pensa 100 mil doses em termos da população do mundo que você precisa abarcar com isso, né? Mas eu já tenho uma infra mínima para começar, só que isso também vai significar talvez eu botar uma pressão, ou quanto que eu vou valorizar mais o meu produto depois. Então, essas coisas todas acabam ficando imbricadas. Bom, vou mudar um pouquinho de tema. O teminha para voltar um pouquinho sobre o vírus e leucócitos de memória. Explica um pouquinho sobre quimicamente, o que significa a sobrevivência de um vírus, já que ele não pode ser considerado um ser vivo. O que significa a sobrevivência ou morte de um vírus nesse contexto? Uma outra pergunta feita aqui no chat foi se o coronavírus destrói leucócitos de memória. Então, a morte, entre aspas, de um vírus, ou de uma partícula viral, ou de um vírus, seria, por exemplo, quando a gente passa água com sabão, a gente desestrutura o envelope dele, particularmente na parte gordurosa. Você desestrutura aquela estrutura molecular dele ali. Quando nós usamos o álcool, e aí eu até vou lembrar a todos que o álcool não é só daquela passadinha, não é só colocar o álcool. O álcool necessita mais que o sabão de um esfregamento, de uma coisa friccionada. E aí a questão da desidratação do vírus, né? Então, toda a água que está ligada ali às cápsulas virais sofre desidratação e ocorre morte viral. Eles podem também desagregar por temperaturas muito altas, obviamente, né? A gente vai considerar a morte viral, Paiva, corrija aí se eu estou errado, a partir do momento que o vírus não tem mais a capacidade de infeccionar uma célula. Né? Nesse caso, está relacionada com a membrana, com essa membrana. Tem vírus que não tem membrana e aí você tem que desestruturar o capsídeo dele. A morte viral é quando você tira a capacidade do vírus de infeccionar uma célula, não é isso? Justamente isso. Tá certo. Bom, uma pergunta bem pontual aqui. Poderia falar sobre o funcionamento da ivermectina, o que ela é, como que funciona? Então, você sabe, Paiva, eu não sei como é que funciona. Ivermectina é um remédio para parasita, né? Acho que Ivermectina é para ascaris e para tênia. Então é isso, aqueles remédios chama que todo mundo toma.
É um vermífugo. Isso. Enfim, assim, eu não sei, não me lembro exatamente do mecanismo citológico, né? Mas até onde eu sei, não sei porque foi usado para vírus. É uma coisa absolutamente empírica. Não sei de onde vem isso. Agora, as pessoas que estão tomando ivermectina têm que tomar muito cuidado, que pode dar uma sobrecarga no fígado. Isso acontece, é um perigoso. Todo mundo que toma esse tipo de remédio tem que tomar muito cuidado com o fígado. Todos os antiparasitas, assim. Tá certo. Bom, próxima pergunta vai sobre... Eu posso só fazer um comentário antes? Desculpa, Lucas. Claro. A minha internet está muito ruim aqui, não estou conseguindo. Aquele mesmo negócio do New York Times, que tem aquele rastreador de vacinas, eles têm um rastreador de medicamentos também. Igualzinho, é do mesmo kit ali. E aí você pode ir indo por medicamento, ele vai te mostrando se é um estudo de reposicionamento de drogas, se é um desenvolvimento de nova droga, que fase que está, e aí vai mostrando os resultados de cada um deles. A gente, como o Paiva falou no começo, nós não somos médicos, não temos o conhecimento médico olhando pela lógica do que a gente está conseguindo tirar de informações aí. Então, não decoramos o funcionamento de todos os remédios, mas eu recomendo que vocês olhem ali, porque ali tem uma compilação, a partir de cada medicamento, ele faz um resuminho, assim, um parágrafo, por que foi testado, qual foi o principal do resultado observado, e daí tem um link para você ir nos vários estudos de cada um deles. E aí ele vai explicando por que alguns foram descartados. Tem até a categoria pseudociência, que são para alguns tratamentos. Então, tem a categoria reposicionamento de drogas, medicamento que foi descartado, medicamento que ainda está sendo considerado, mas só para pacientes internados, e tem a categoria pseudociência, que mostra ali os tratamentos estranhos e ainda assim avaliados e tal. Então, enfim, recomendo que vocês olhem lá, que acho que daí tira um pouco melhor essas dúvidas de medicamentos que talvez a gente não consiga falar com precisão aqui. Cris toma tudo ivermectina, né? Quando volta da Amazônia. Eu tomo 2 vezes por ano ivermectina. Na verdade, gente, o que acontece é assim, toda vez que a gente tem um novo vírus ou uma nova doença, começam-se os testes in vitro. Eles pegam todos os medicamentos que você tem e começam a fazer teste in vitro. Na verdade, a ivermectina foi testada in vitro e a cloroquina também. Eu só recebi uma cola. Obrigada, Liguel, pela cola aqui, viu? O teste foi in vitro. E, na verdade, não se tem nada... Uma coisa é in vitro, onde você tem todas as condições e não tem toda a parte de metabolismo, de como as células se comunicam, de como age o organismo. Como eu havia dito no começo, o organismo é uma única estrutura. A gente fala pulmão, coração, mas é tudo uma coisa só, e tem interligação. Quando você faz o estudo in vitro, necessariamente não se aplica no que vai acontecer quando você coloca isso dentro de um sistema extremamente complexo, um sistema bioquímico, um metabolismo bastante complexo, você altera as substâncias. Então, parece que a ivermectina tem alguma coisa positiva em estudo in vitro, assim como a cloroquina, mas não se constatou nada além disso. Não, e fora que, assim, tem uma estimativa, né, feita com esses estudos farmacêuticos, de que apenas 6% dos medicamentos que são positivos in vitro, que mostram alguma eficácia in vitro, depois vai passar por todas as fases de segurança e eficácia e se mostrar eficaz no organismo funcionante e sem provocar muitos efeitos colaterais, que nem a Cris está falando. É pouco, né? Então, ter um sucesso in vitro, claro que não é desprezível, mas, assim, é o começo do começo do começo. Tem muitos passos para isso acontecer, né? Às vezes mostra sucesso in vitro, em outros animais não. Às vezes mostra sucesso em outros animais, mas quando chega em humanos não. Então, é por isso que a gente tem que passar por esses testes todos para daí identificar. Sempre que tem virose, isso aconteceu com a dengue, com a zika, com a ebola, o pessoal usa a ivermectina e usa a hidrocloroquina. Isso aconteceu em todas as doenças e nenhuma delas se comprovou com efeito. E no caso da hidroxicloroquina, ainda a dose que produz a reação in vitro, ela é neurotóxica quando você usa isso